Senhores, então, em conformidade, né, com a Lei Geral de Proteção de Dados, nós informamos que essa reunião está sendo gravada e será armazenada pela FIEG. Ela será divulgada pelos canais de comunicação do Sistema FIEG Oficial e, caso alguém se oponha à gravação, que se manifeste. Ficando todos em silêncio, entenderemos que estão todos de acordo. Se quiserem, também pode se manifestar pelo chat, tá? Ok, Patrícia, obrigada. Pessoal, boa tarde, presidente. É uma alegria estar com vocês nessa tarde, trazendo assuntos tão relevantes aqui para o nosso setor produtivo nesses quase 4 anos. Oi. Então, um instantinho, eu queria pedir para a Patrícia, para ela ler o currículo da doutora Amanda aí. Perdão, Patrícia, atropelei. Obrigada. A gente saiba quem de fato é, né? Muito obrigada. Eu estou exatamente com um problema de acessar aqui o computador. A doutora Amanda, se não houver dificuldade de você repassar para mim, eu agradeço. Imagina, eu mesma me apresentar, Patrícia? Pode ser? Tá ótimo, aqui nós estamos informal. Eu gosto de tratar assim de modo informal, mesmo que eu entendo que a gente está dentro de casa, né? Meu nome é Amanda Mioto, eu sou advogada do Sinduscon, já tem um tempo que eu estou aqui, desde 2005. Me especializei nessa parte de direito do trabalho, processo do trabalho e também em negociações coletivas de direito sindical, é uma área que eu gosto muito. E eu tenho como mentor, né, o nosso falecido Dr. Norton Rúmio, que quando eu cheguei aqui no sindicato, eu era recém-formada, não tinha nem a OAB ainda, e tudo eu recorri a ele. E, por sorte, a vida me trouxe a doutora Serjana Romeu Pedreiro, que é filha do Dr. Norton, e foi uma das coincidências da vida mesmo. A gente se conheceu ao acaso, e quando eu vi o sobrenome, eu fiquei muito feliz de saber que era a filha. E após o falecimento dele, por conta da Covid, né, e depois da mãe da Serjana, foi um momento triste para todos nós. A Serjana ficou um tempo reclusa e depois a gente voltou a se falar e eu chamei ela para trabalhar comigo. Hoje nós não vamos compartilhar o painel porque ela está afônica, né? A gente tinha até combinado de compartilhar porque ela esteve na FIEG durante muitos e muitos anos. E ela ficou afônica, não vamos conseguir, então eu vou apresentar o painel sozinha. Serjana, não sei se você tem voz para se apresentar. É um prazer estar aqui, desculpa, eu estou afônica, muito gritada, mas estou satisfeita de estar aqui no Sistema FIEG, onde meu pai sempre esteve tão presente, né? Então, e conheço tantas pessoas aqui. Estou muito bem representada, a doutora Amanda vai falar muito bem, e espero aprendermos todos juntos. Obrigada pelo convite. Obrigada, Serjana. Então, desde 2018, né, nós temos essas atribulações nas relações de trabalho. A gente atua diretamente no ramo, os advogados trabalhistas que estão aqui, de repente, podem compartilhar comigo essa visão. Nós éramos, né, o primo pobre do direito, nós tínhamos outras áreas mais nobres, digamos assim, da área de direito, e o direito do trabalho era relativamente fácil, por conta justamente dessa informalidade que se tratava nos processos. E sofríamos muito enquanto defensores do setor produtivo, de empresas, porque eu costumava dizer que a gente já chegava na justiça perdendo. E desde 2018, esse patamar começou a mudar, em razão do equilíbrio que a reforma trabalhista trouxe para as relações. Corrigiu algumas distorções, né? Há anos existentes, mas havia até então, depois da reforma trabalhista, uma grande resistência da Justiça do Trabalho em aplicar algumas de suas normas e muitas inseguranças para nós, advogados também, e quiçá para o cliente, né? Muitas vezes, eu compartilho do Dr. Marçal, que fala que hoje em dia são tantas as normas e a velocidade da informação é tão grande que eu costumo dizer que até um tempo atrás, eu falo que antes do WhatsApp até, no Sinduscon eu conseguia atender uma ligação e responder de plano. Eu já tinha tudo na ponta da língua, era tudo muito rotineiro. Depois, com essa dimensão das redes sociais, das informações, da velocidade, né? Creio que a pandemia também trouxe muito isso, a questão das audiências, dos processos, tudo online. Hoje tem coisa que, mesmo eu escrevendo dentro da minha própria convenção coletiva do setor, que eu falo minha, mas na verdade é nossa, do segmento, tem hora que eu preciso parar e consultar e falar, não, pera lá, isso mudou, não mudou?
Então, está difícil para todos nós. Mas, por outro lado, nós conseguimos conquistar um novo espaço, né, dentro da seara do direito do trabalho, das relações trabalhistas, e nesse sentido a gente começou a aparecer mais. E é normal que depois de um certo tempo, já vai fazer 4 anos da reforma, os assuntos comecem a chegar nos tribunais superiores. E a gente vê uma tendência, uma sinalização no sentido de que temos que a nova lei vai prevalecer, e isso é positivo. Eu queria ter trazido esse tema na reunião de julho, mas em virtude das minhas férias não pude, mas foi até conveniente não trazer, porque naquela data nós não tínhamos ainda o voto favorável do presidente do STF, que foi agora, há 4 dias, no último dia 18, no sentido de reconhecer a repercussão geral de um tema que dói. Eu digo que ele dói porque eu tenho várias ações nesse sentido, e é muito difícil o empresário dormir com as suas contas pagas, né, com os seus direitos trabalhistas quitados e acordar com um bloqueio judicial na conta sem saber, né, o que e o porquê. Então, por isso que esse tema, eu entendo que ele é tão relevante, que diz respeito ao grupo econômico, porque muitas vezes o que acontece é que uma empresa que ela até pode pertencer a um grupo econômico de outra empresa que tenha questões trabalhistas, que tenha passivos, é muito difícil você ter uma empresa e não ter algum tipo de passivo, mas muitas das vezes não tem qualquer ligação de controle, de subordinação hierárquica entre essas empresas. Uma pessoa física pode ter diversas empresas, ele pode ser sócio de diversas empresas, né? O empreendedorismo é isso. E não, mesmo sem ter qualquer ligação de coordenação ou de subordinação, que é o que a lei exige para configurar esse grupo, de repente você acordava e aí tinha um bloqueio nas contas. Hoje mesmo a Serjana estava fazendo uma audiência num caso bem parecido com esse. O que acontece nesses casos é que a empresa não teve a chance de se defender. Aí, nesse sentido, eu vou pedir para o Alisson colocar a apresentação aí, Alisson, que eu vou começar a entrar nos assuntos, que para mim, essa decisão do Supremo relativa ao grupo econômico, ela é uma das principais, né, que nós vamos tratar aqui. O grupo econômico, a ultratividade das normas coletivas, que eu acho que já foi amplamente discutido aqui nesse espaço, a gente discutiu isso na CNI também, e o tão almejado negociado versus legislado, mas que tem um certo limite aí nessas premissas, né? Eu vou começar com o grupo econômico, porque é um pouco mais extenso, mas eu pretendo também ser breve, meu slide tem só umas 70 fichas, mas a gente consegue passar rápido. Alisson, pode passar, por gentileza. Então, o que aconteceu no final do ano passado, né? No final do ano passado, chegou, através de agravo de recurso extraordinário, e aí eu digo que o advogado que conseguiu levar essa matéria para o Supremo, a gente costuma dizer no grupo de estudos nosso que ele é ninja, né? Porque você levar em fase de execução, ou seja, você já perdeu toda uma fase inicial do processo. Só para explicar, eu não sei se todos são advogados, eu creio que não, o processo ele tramita em 2 fases. Nós temos um processo de conhecimento, que é onde o juiz toma conhecimento da causa, né? Você esclarece ali para o magistrado o que está acontecendo, por que essa demanda chegou até aquela instância. E tem diversos recursos. Normalmente, na Justiça do Trabalho, a gente pode ficar até 5 anos discutindo uma fase de conhecimento. Entendeu a situação? Tem uma sentença que transitou em julgado, ou um recurso que transitou em julgado, porque tem as instâncias, né? Inicia-se, então, o levar, porque muitas vezes você ganha, o empregado ganha, a empresa ganha, e tem que levar aquilo. Então, a sentença declaratória do direito, e depois nós vemos com a parte de execução. E o que acontece é que as empresas pertencentes a grupos econômicos, não havia até então uma previsão legal, desde o início, né? Até 2015 a gente tinha uma súmula, depois eu vou falar disso, mas não havia até então uma previsão legal de que a empresa deveria participar do processo desde o início. Então, essa fase de execução, ela fazia a pesquisa patrimonial daquela empresa primeiro executada e chegava-se a um grupo de empresas que poderia ali suportar aquela execução. Só que na hora que chega nessa fase de execução, a empresa já teve todo o seu direito ali de questionar os direitos da primeira instância cerceado. Então, até 2003,
até novembro de 2003, ou seja, quase 20 anos atrás, o TST tinha um entendimento sumulado, na súmula 205, de que não seria possível a responsabilização solidária de integrante de grupo econômico. Ou seja, ele tinha que participar da fase de conhecimento para participar da fase de execução. Então, não era permitido ele participar só da fase de execução, sem que ele tivesse integrado a fase inicial. E, consequentemente, ele tinha que constar desse título executivo judicial. Então, o cenário era esse há 20 anos atrás. Porém, o tribunal reviu esse entendimento, passando a decidir que seria possível, sim, a inclusão da empresa no polo passivo durante a fase de execução, como responsável solidária, né, por integrar o mesmo grupo econômico. Ou seja, se ela integra o mesmo grupo econômico, então ela já sabe desde o início o que está acontecendo. Então, ela que entrasse na lide desde o início para poder fazer a sua defesa, mas quiçá sabe-se se ela ia participar ou não daquele processo. Daí o TST, no afã de cumprir essas execuções, o que é também um desejo legítimo, porque a gente tem muitas execuções frustradas no tribunal, então é legítimo, até então, pelo princípio da proteção, né, de buscar os ativos, mas desde que isso fosse feito em respeito aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. E, independente disso, então, a partir de novembro de 2003, o TST reviu seu posicionamento, cancelou a súmula, e de 2003 até 2015 não havia mais nenhum dispositivo legal que regulasse a questão. Entretanto, em 2015, passou a viger o novo CPC e colocou a expressão no artigo, a previsão expressa no artigo 503 de que não pode ser promovida a sentença, a execução da sentença, em fase do corresponsável que não tenha participado da fase de conhecimento. Então, isso hoje está no Código de Processo Civil. O Código de Processo Civil, ele é aplicado subsidiariamente ao Código, à CLT, né? A Consolidação das Leis do Trabalho. A CLT não tem um código específico de processo, então aplica-se subsidiariamente as questões do CPC. Mas mesmo assim, mesmo a partir de 2015, com essa expressa previsão, a Justiça do Trabalho permaneceu entendendo pela inclusão da empresa no polo passivo durante a fase de execução. Então, os advogados iam recorrendo da decisão, mas sem sucesso, justamente porque em fase de execução, para você subir um recurso de revista ou um recurso extraordinário, tem que alegar tão somente questões de natureza constitucional, e ali a gente está falando do Código de Processo Civil, ou seja, normas infraconstitucionais, e até que eu falei antes, né, advogado ninja empatou um agravo em recurso extraordinário de violação. Aí ele trouxe a cláusula 97 da Constituição Federal, que fala sobre reserva do plenário. E a súmula vinculante número 10, que significa o seguinte: quando você afasta o artigo 503 do CPC de uma norma que está vigente, é preciso ter quórum para essa declaração de constitucionalidade, né? Até que o juiz de primeira instância pode fazer de segunda também, mas é preciso haver decisão em plenário. E o TST não, até o presente momento, não afastou a inconstitucionalidade do artigo 513. Então, com base nessas premissas, o advogado agravou, conseguiu subir o recurso dele extraordinário, e o ministro Gilmar Mendes, analisando a questão, concluiu que, ao desconsiderar esse comando normativo indeferido, houve violação ao artigo 97 da Constituição Federal e deu provimento a esse recurso extraordinário para cassar a decisão recorrida e determinar que outra fosse proferida com observância das normas constitucionais. Então, o processo que a gente fala, né, o processo ele desceu para o TST, e a quarta turma teve que rever a sua posição, e até então ela tinha reconhecido o grupo econômico, entendeu que não haveria inconstitucionalidade, e ela teve que rever a posição no sentido de que, de fato, está vigente o artigo 513 do CPC e afastou a execução em face dessa empresa que participou somente da fase, né, afastou os atos de constrição para que ela pudesse se livrar, digamos assim, dessa execução, né? Em seguida, a ministra Dora, pode passar. A decisão foi reformada no dia 8 de fevereiro, aí tem a ementa, né, que fala que nos termos do artigo 5º do artigo 513 do CPC, o cumprimento de sentença
não pode ser promovido em face do fiador, do co-obrigado ou do corresponsável. Ou seja, aqui eu estou falando de pessoa jurídica. Mas o que acontece é que reconhece o grupo econômico, busca-se os bens da empresa que pertenceu a esse quadro de grupo econômico, não achando bens, desconsidera e vai para a pessoa física, que é o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que quando você menos vê, a sua pessoa física está sendo executada com os bens particulares. E muitas vezes isso passa também ali para a família, para os familiares, enfim, para quem faz parte dessa sociedade, dessa empresa que foi reconhecida como grupo econômico. Com essa reforma da decisão, em seguida, pode passar, Alisson, a ministra Dora, ela suspendeu os trâmites dos recursos extraordinários que estavam na vice-presidência. Ela decidiu que cada relator de cada processo ficaria a critério de cada relator suspender ou não, mas que era necessário ter um mínimo de segurança jurídica e ela recomendou a suspensão. Então, os recursos que estavam ali na vice-presidência ficariam suspensos até um pronunciamento do STF. Isso foi dia 24 de maio recente. Quando saiu essa decisão, eu pedi, né, para a Patrícia, falei, Patrícia, vamos falar sobre as questões que estão sendo discutidas no STF, porque é muito importante. Não deu certo em julho, mas agora a boa notícia é que nesse último dia 18, pode passar, Alisson? Aí, notícia do plenário virtual do STF, o presidente Luiz Fux entendeu que a matéria possui sim densidade constitucional, né, tendo em vista os entendimentos divergentes dentro da corte, porque embora tenha tido aquela decisão que ela foi monocrática do ministro Gilmar, a primeira turma do STF já havia proferido decisão no sentido de que o fato de ter afastado o artigo 513 discute-se questões infraconstitucionais, então não deveria chegar no STF, que não havia violação às regras constitucionais. Quando o papel do STF, dos tribunais superiores, é essa pacificação da jurisprudência. Havendo divergência dentro do tribunal, o ministro sabiamente entendeu, né, que havia ali fundo constitucional para discutir a matéria e pacificar, tendo em vista o potencial impacto em outros casos e a multiplicidade de efeitos também na origem que versam sobre a mesma discussão jurídica retratada. Nós temos um cliente que tem mais de 100 ações nesse sentido. Então, e olha que a gente já foi para recurso de revista, o tema era outro, né? Era a configuração do grupo econômico, não necessariamente a reserva de plenário, mas mesmo assim, conseguimos reformar somente em grau de recurso de revista. E isso é muito difícil para a empresa, primeiro porque existe a questão constitucional que nós precisamos, como advogados, alegar, e manobrar um recurso de revista, um recurso extraordinário, exige uma técnica muito específica para isso, não é fácil subir um recurso, a gente costuma brincar que a gente joga o recurso para cima e o vice-presidente, o que pegar, ele passa, mas não é assim, existe técnica mesmo. Mas a gente não pode negar que é muito difícil, além de ter o depósito recursal, porque para você recorrer de uma decisão em fase de execução, você tem que garantir 100% do juízo. Então, quando tem uma repercussão econômica muito grande, estamos falando às vezes de milhões, como é o caso do nosso cliente, é muito difícil você fazer esse depósito, ainda que seja com seguro garantia, para poder discutir. Daí o cerceamento, né, de defesa, daí a violação aos artigos que fala também sobre o contraditório, a ampla defesa e o acesso à justiça. Então, o STF reconheceu, através do seu a repercussão geral do tema e encaminhou agora a matéria para apreciação dos demais ministros da Corte. Minha conexão está instável? Está conseguindo me ouvir, me entender? Tá ok? Sim, doutora Mari, estou ouvindo. Ah, tá ok, porque eu tive um lembrete aqui que a conexão está instável. Uma falha, mas já voltou. Ah, então tá bom. Então é isso. Vamos aguardar agora a decisão dos demais ministros, mas na prática, essa repercussão geral atinge os processos desde a origem, né, ficando todos sobrestados até a decisão final da matéria. E fato é que, né, a gente sabe, se a gente chega primeiro numa briga desde o início, tomando conhecimento, sabendo de tudo que está acontecendo, a possibilidade de a gente ter um êxito nessa discussão judicial é muito maior, ou pelo menos aparar, né, eventuais abusos.
Eu tive um caso que antes mesmo da reforma, a empresa foi condenada em honorário de sucumbência, quando nem existia isso. Como que eu vou discutir isso na fase de execução? Não foi permitido. A sorte ou técnica, na verdade, que a gente conseguiu reverter em recurso de revista, mas a empresa precisou fazer a garantia, precisou fazer o depósito recursal e depois nós reavimos. Então, o que tem para hoje é isso, né, com relação ao grupo econômico, é um avanço, eu entendo que é um avanço, não no sentido, presidente, de que queremos burlar a legislação, não vamos pagar em execução, não é isso. Mas se temos o conhecimento de que o grupo de fato é responsável desde o início, cabe àquele empregado, né, e nem sempre é só o empregado ali que vai reclamar na ação trabalhista, mas cabe chamar todos os envolvidos desde o início para que tenha essa segurança jurídica, e não de um dia para o outro você se vê ali sem condições de promover a defesa. Então, o que a gente defende de fato é a segurança jurídica e não a não quitação das verbas rescisórias. Então, esse é um ponto. E o próximo, eu acho que de repente a gente abre para pergunta no final da exposição, né? Porque essa questão ela é muito instigante, principalmente com relação ao grupo econômico, mas pode passar. Eu acho que pode passar, voltar, né? Da ultratividade das normas. Isso. Com relação à outra atividade, a gente já discutiu muitas vezes aqui na FIEG, nesse espaço, porque a gente está falando de convenção coletiva de trabalho. Né? Eu digo que se um sindicato patronal não tiver mais nada para fazer, não tiver recursos mais para defender a classe, o que ele precisa continuar fazendo é negociar as convenções coletivas. E a questão da ultratividade sempre teve em pauta nas minhas negociações. O caminho comum sempre foi a gente receber a pauta de reivindicação dos sindicatos trabalhadores e, em seguida, uma intimação de protesto, que é uma medida cautelar que o sindicato laboral tomava, e de modo muito legítimo, até porque ele precisava garantir aquela data base, então ele entregava a pauta, sabendo que ia atrasar as negociações, já entrava com a ação de protesto para firmar aquela database, e a gente nem respondia isso, porque de fato a legislação entendia que os direitos que eram negociados ali compunha já o contrato de trabalho do empregado. Lá do outro, nós, patronais, né, resistimos a essa ultratividade, no sentido de que o que estava negociado por fim da vigência da CCT não incorporava os contratos de trabalho. Era isso que nós alegávamos, né? Que nós tínhamos um contrato, finalizou o contrato, não tem mais por que discutir aquelas cláusulas até que novas cláusulas fossem negociadas. Até que em 2009 nós fomos vencidos, veio a súmula 277 do TST, que anunciava ali que as cláusulas normativas dos acordos coletivos ou convenções integravam os contratos individuais de trabalho. Né? Então, essa cláusula, essa súmula 277, ela foi muito maléfica, porque nós passamos a não negociar mais nada de cláusulas de natureza social. Então, a princípio, ela parecia ser benéfica ao trabalhador, ser protetiva, porque, entre aspas, ele não perderia os direitos, mas ocorre que cada vez mais nós resistimos a negociar benefícios sociais em razão de um custo inestimável. Né? Havia um prazo para início, mas não havia um prazo para o fim, a não ser uma demissão. E a gente não tinha mais como negociar, por exemplo, uma assiduidade, uma cesta básica, algum tipo de auxílio ou produtividade. E sabemos que, uma vez que é cedido, né, dificilmente seria retirado. E aí não restava alternativa mesmo, a gente colocava numa posição de não negociação, era só salário, reajuste, e assim ficamos por anos. Até que a reforma veio e entendeu que não. Redisse aquilo que já estava dito, né? Foi uma repetição. E em maio o STF entendeu que essa prática, de fato, né, de manter a ultratividade das normas coletivas é inconstitucional, pois ofende a separação dos poderes, já que configuraria uma sobreposição do poder judiciário ao poder legislativo, porque a Lei 13.467, que é a lei da reforma trabalhista, vetou expressamente a ultratividade nas negociações, lá no artigo 614, parágrafo 3º, estabelecendo, né, que não será permitido estipular duração de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho superior a 2 anos, sendo vedada a ultratividade. Parece óbvio, e era para ser, mas nós sabemos que a legislação
é uma e o arcabouço de jurisprudência é outro. Então, o STF reafirmar que a outra atividade de norma coletiva é declarada inconstitucional, e foi recente agora, dia 22 de junho, através do Pleno, né? Traz uma segurança jurídica nas negociações. Nós podemos estabelecer aí um benefício, seja em convenção, seja em acordo, de 2 meses, 3 meses, 1 ano, até no máximo 2 anos, e acabou aquele contrato, acabou esses benefícios. Pode passar, que agora é o negociado sobre o legislado, né, que foi uma outra decisão recente também de 2 de junho, que o STF se pronunciou, decidindo que a norma coletiva que restringe direitos trabalhistas é constitucional. Quando saiu essa matéria, a minha comissão de negociação, os que são compostos de empresários, né, e eu dou as diretrizes legais, entendeu um pouco distorcido por conta desse tipo de matéria que saiu, inclusive, no site do Supremo. Então, entendia-se que, por exemplo, eu poderia negociar abaixo do piso. E eu tenho uma demanda, assim, hoje dos engenheiros. Os engenheiros têm um piso constitucionalmente assegurado através de lei, e há uma intenção, porque o piso considera-se alto para, por exemplo, um recém-formado ganhar 8 salários mínimos, e nós sempre tentamos entender uma forma de colocar esse recém-formado no mercado que fosse factível esse pagamento, né? Então, eu recebi uma pauta, um pedido da minha diretoria para que fosse analisado isso. O que nós entendemos de negociado sobre os legislados, e que a STF defendeu também, é que os direitos que não são, né, os direitos indisponíveis, você precisa manter um mínimo de um patamar civilizatório ali do trabalhador, que existe os direitos constitucionalmente assegurados, esses não podem ser objeto de negociação. Entretanto, e esses patamares, assim, muito se pergunta, né, o que é esse patamar civilizatório mínimo? É a questão do salário, né, você não pode, o que eu estou falando da questão dos engenheiros, não posso negociar um piso inferior para os engenheiros, não posso parcelar esse salário em razão de dificuldades financeiras. Então, tem trabalhadora que às vezes recebe 3 vezes, em 3 cheques, para compensar durante um mês. Isso aconteceu comigo há muitos anos atrás, quando eu era empregada em escritório de advocacia, recebia 3 cheques de clientes, né, do escritório para poder pagar a minha remuneração. Isso não é passível de negociação. Isso é diferente de antecipação salarial, né? A antecipação você recebe antes. Eu não poderia receber parcelado depois. E isso é um direito indisponível. Ele não pode negociar seus depósitos do FGTS, 13º salário, DSR, tudo isso é direito individual indisponível, que está lá no artigo 7º da Constituição Federal. As férias, né? O período das férias, enfim. Agora, tudo que sai dessa alçada é possível negociar, está lá no artigo 611 da CLT, e de uma forma ou de outra, o que discutiu esse processo foi as horas em itinere, né? Então, nesse caso específico, até de uma mineradora aqui em Goiás, a questão foi que a mineradora suprimiu as horas em itinere. Agora, eu não me recordo se ela suprimiu ou se ela estabeleceu um período, porque eu tenho um caso de um cliente meu que nós ganhamos na justiça porque a gente estabeleceu que a hora em itinere era 1 hora, e ponto final. E assim foi no acordo coletivo. E a perícia entendeu que não, fez o deslocamento com ônibus, que era 1 hora e 27 minutos. E aí a gente conseguiu fazer valer o acordo coletivo, que estava negociado, que era 1 hora. Então, nós podemos negociar, e aí é um entendimento meu, né, o acórdão do STF ele é muito restrito nesse sentido com relação a esse negociado sobre o legislado. Nós podemos concluir que eu posso negociar, por exemplo, direitos diferentes a trabalhadores sindicalizados ou não. É uma polêmica toda vez que eu falo isso. Tem muito questionamento, né? Eu discuto no âmbito lá da Câmara Brasileira da Indústria da Construção essa situação de que eu chamo de cláusulas de travamento, acho que eu já conversei com a doutora Patrícia também, de que um empregado sindicalizado pode ter benefícios maiores de que um não sindicalizado. Da mesma forma que uma empresa sindicalizada pode ter alguns benefícios a mais que uma empresa não sindicalizada. Não vou negar que a minha convenção coletiva teve 2 impugnações no Ministério Público do Trabalho, né? E hoje eu ainda respondo essa segunda, porque nas 2 impugnações nós obtivemos êxito e arquivamos o inquérito, porque antes de virar uma ação civil pública,
faz-se um inquérito para poder apurar, o Ministério Público apura aqueles fatos. Então, nós fomos chamados, inclusive no segundo inquérito, foi só o Sinduscom. O Sindicato dos Trabalhadores não foi chamado para responder esse inquérito. Mas nós conseguimos demonstrar que não havia nenhuma violação ao direito do trabalhador, uma vez que os direitos mínimos estavam respeitados. Então, o que eu tenho? Eu tenho piso salarial para todos e seguro de vida para todos, que é o que a Constituição Federal fala. A partir daí, ele precisa ser sindicalizado. Né? Por exemplo, a cláusula da alimentação gratuita é para trabalhador sindicalizado. Aquele que não é, a gente faz o desconto de acordo com as regras do PAT. Mas aí, presidente, a gente precisaria de outra reunião para eu falar sobre isso. Mas o que eu quero deixar o recado aqui, que o STF tem sinalizado, o Tribunal Superior do Trabalho também, no sentido de que as convenções e os acordos prevalecem, e aí o acordo ele vai prevalecer sobre a convenção, né? O acordo coletivo, que é aquele feito direto da empresa, com os sindicatos trabalhadores, ele vai prevalecer sobre a convenção, que é um instrumento maior, que o acordo ele é customizado, a convenção é setorial. Mas esse é um outro assunto, acho que a gente leva a outra reunião. A mensagem que eu queria deixar para vocês aqui, principalmente com relação ao grupo econômico, é essa, e eu deixo aberto caso alguém tenha alguma pergunta. Não sei se eu cumpri meu prazo, mas eu espero que sim. Obrigado, Amanda. De qualquer forma, esses temas são complexos, né? Porque são várias alterações na legislação que acontecem ao longo do tempo que você fica meio perdido assim, né? Com relação a essa questão do grupo econômico, até essa definição de grupo econômico, tá? Ela cabe à interpretação, né? O que é grupo econômico? Então, a gente mais interpreta a lei do que cumpre a lei, né? O juiz, mas no caso da Justiça do Trabalho, isso é muito presente, né? Mas, então, o que é grupo econômico aí? Nesse caso. Então, Marley, inclusive os processos que eu tenho, presidente, eu tento defender essa denominação, o que é, né? Eu tenho um caso muito específico que está muito voraz no sentido de configurar o grupo econômico. Pegou tio, sobrinho, filho, né, cunhado, por conta das consultas que fazem lá no sistema do Banco Central. Enfim, o grupo econômico literal, antes da reforma trabalhista, era aquele que ficaria demonstrada ali uma relação de coordenação e subordinação. Um exemplo clássico que eu gosto de citar é, por exemplo, eu tenho uma fábrica ali de calçados, mas eu tenho uma empresinha que ela só faz o cadarço, outra só faz a palmilha, a gente tem muito isso no setor automotivo, eu tenho outra que faz a base do calçado, e eu tenho uma outra empresa que controla isso tudo, né? Que verifica a produção, que verifica a unificação dessa produção, a exportação, se é o caso. E aí sim, eu tenho 3, 4 CNPJs para isso, porque eu tenho especialidades diferentes em cada CNPJ de mão de obra, e esse grupo de empresas se torna um grupo econômico, tendo em vista que eu tenho uma relação de coordenação entre as indústrias, entre as fábricas, e tem uma outra que coordena todo o processo produtivo. Então, até antes da reforma trabalhista, o grupo econômico eram as empresas coordenadas com atividades, sendo pelo menos uma delas subordinadas às outras. Então, a gente tinha que caracterizar o requisito de subordinação e coordenação. O que acontecia é que o nosso tribunal, não só o nosso, mas a Justiça do Trabalho em si, entendia que a mera identidade de sócios era o suficiente para caracterizar o grupo. E aí, mais uma vez, a gente precisa chegar lá no TST para reformar essas decisões dos tribunais. Depois da reforma trabalhista, facilitou um pouco mais a configuração desse grupo, porque hoje, de fato, entende que a mera coordenação já configura o grupo, mas o que a gente fala é de coordenação de atividades. Daí a importância de participar desde a fase de conhecimento do processo, porque a empresa vai poder dizer, não, peraí, eu não estou coordenada com essa outra, né? O meu trabalho aqui é individual, eu não tenho contabilidade anexa a outra, eu sou um CNPJ totalmente autônomo. Então, o grupo, a partir da reforma trabalhista, se dá
por mera coordenação, mas não por mera identidade de sócios, laços familiares, que são todas as decisões que a gente vê, tanto no TRT 18, no 3, no 15, que é o simples fato de haver laços familiares ou identidade de sócios configura o grupo. E aí você, pessoa física, sócio de um sócio que tem um passivo em outra empresa, responde pela empresa dele. Mas nesse caso, na fase de execução, né, embora o juiz não possa fazer isso de forma automática, né, mas pode incluir uma empresa na execução. Aí oferecendo a ela certamente a defesa para... Mas a defesa na fase de execução, ela está muito adstrita às questões constitucionais. Ela só pode discutir o que está na Constituição Federal, então fica cerceada a defesa dela. Você não pode discutir questões de fato, por exemplo. Você fica cerceado no sentido de dizer se você tinha ou não relação com aquela empresa que foi a primeira executada. Por isso que é tão difícil essa defesa. Geralmente, ela fica restrita ali às questões de cálculos, né? Porque aí sim, nos embargos do devedor, você embarga cálculo, mas não as questões de fato. As questões de fato já transitarem em julgado. E embora não possa haver esse reconhecimento, tem que ter um incidente para esse reconhecimento do grupo. Tenho casos de semana passada, que já teve bloqueio de bens direto. A gente está preparando mandado de segurança. Então, os tribunais, e aí é o Tribunal Mineiro, de fato, ele é um tribunal que faz toda uma pesquisa de patrimônio, busca isso, e os meus clientes vão ter que manejar o mandado de segurança para se ver fora, para que seja respeitado o trâmite processual legal. Tudo bem. Eu queria deixar à vontade os nossos conselheiros e convidados para, se quiser, né, fazer alguma colocação complementar ou fazer alguma pergunta para a doutora Amanda, fique à vontade, por favor. Amanda, ninguém se manifestou aí. Vamos deixar, se alguém mais para o final, depois da exposição do doutor Arthur, quiser voltar em algum desses temas, né, a gente volta a tratar. Obrigada, por momento, presidente. agradeço muito aí a sua apresentação, que você foi bastante clara, né, sucinta, objetiva, e foi importante, né, para a gente trazer luz a umas questões que são bastante relevantes. Muito obrigado aí, tá, pela sua disponibilidade. Presidente. Boa tarde. Estarei por aqui. Então, nós vamos em frente aqui, doutor Arthur. Doutor Marley, boa tarde. Agora vocês estão me ouvindo? Estamos ouvindo aqui. Estou acompanhando desde o começo e peço desculpa. Foi uma dificuldade enorme para conseguir uma conexão segura e, no fim, tive que ir pelo celular, por isso que a qualidade está pior. Bem, Patrícia, você já tem acesso ao seu computador para ler o currículo aí do doutor Arthur? Doutor Marley, se vocês quiserem também, eu posso fazer igual a doutora Amanda, sem problema nenhum. Por favor. Eu mesmo já posso meio. Favor, vou dinamizar essas... Tá bom, vamos lá. Eu sou um advogado militante aí na área do direito trabalhista em geral, principalmente focado no direito sindical, e a expertise maior de atuação prática foi nessa área do direito público, direito sindical do servidor público, mas sempre muito antenado, muito ligado aos temas caros para o meio sindical. Sou pós-graduado na área do direito público e tenho essa expertise prática do ramo trabalhista como um todo, especialmente ramo sindical. Eu já posso iniciar a minha explanação, doutor Marley? Já pode, fica à vontade. Eu vou pedir, então, por favor, Alisson ou Patrícia, para colocar na tela, e aí, enquanto eles vão colocando, eu só vou contextualizar um pouco. Eu sou aqui um soldado da CTRT, sempre que precisarem, que eu for demandado de algum assunto, eu vou estar sempre à disposição de vocês para falar. Eu não sabia de antemão quais seriam as possíveis ações que a doutora Amanda iria tratar, porque
porque eu cogitei fazer isso também. Eu acho que é uma abordagem interessante e prática, né? Olha, o que está acontecendo no âmbito dos nossos tribunais de interesse da indústria. Era a minha intenção inicial tratar sobre esse tema, mas para não correr o risco de tratar do mesmo assunto, a gente preferiu, eu fui para uma bola de segurança, vamos dizer assim, que é um tema que eu também gosto muito e que ele impacta diretamente naquilo que a doutora Amanda falou, mas vamos dizer que ele está 2 passos atrás, que é sobre o fim da obrigatoriedade. Fim da obrigatoriedade da contribuição sindical com a reforma trabalhista, né? O primeiro ponto que a gente já diz de antemão é porque assim pode haver um senso comum de que esse assunto ele está datado ou que ele é antigo, e aí é a primeira impressão muito incorreta. Boa parte desses temas, ou posso dizer até todos, né, que a doutora Amanda trouxe, muito embora eles já pudessem haver sido discutidos também antes da reforma trabalhista, eles sofreram mudanças significativas na análise, na extensão, até mesmo nas decisões, até na influência das decisões dos ministros do TST, do Supremo. Então, assim, não é um tema datado, é um tema atual, e esse tema atual ele repercute todo dia na vida do empresário, do industriário e na vida do advogado e do poder judiciário. Por isso que, dentre os assuntos que foram possíveis, eu trouxe esse para tratar com vocês. Eu vou dar uma contextualização básica do que o que a reforma trabalhista ensejou. Ela foi uma alteração normativa aí de mais ou menos 100 artigos, vocês conhecem muito bem, né? Impactou, ela teve ela foi de certa maneira bem-vinda de uma maneira geral pelo empresariado, principalmente porque ela estava visando corrigir algumas distorções e dinamizar algumas relações do trabalho. E um dos pontos que eu entendo que foram os mais importantes e que foram os mais significativos da reforma foi essa alteração dos artigos 578 e 579 da CLT, que previam aquela contribuição compulsória. O que é isso? Todos vocês sabem, era o empregado ou o membro da categoria ser obrigado a contribuir, ter que necessariamente aplicar algum valor financeiro em prol da entidade que o representava. Pode alterar, pode mudar o slide, por favor. E aí eu vou fazer um apanhado assim, como era o mundo antes, o mundo do direito do trabalho, da indústria, antes da reforma e pós a reforma. Claro que até pelo tempo eu não vou trazer aqui um panorama completo. Eu vou pegar pontos mais pontuais e vou trazer para conhecimento, embora eles sejam mais ou menos de senso comum. Pode mudar, por favor. Isso. Alguns pontos aí que eu acho dignos de conhecimento em relação à situação da contribuição sindical antes da reforma trabalhista. As entidades sindicais elas tinham direito, né? Então ela era compulsória, os trabalhadores e os empresários, enfim, eram obrigados a pagar. As negociações coletivas para essa reforma trabalhista também tinham que ter necessariamente a participação do sindicato. Pode ir passando todos de uma vez, tá? Sem problema, até acabar o uso da página, não tem problema não. Isso, obrigado. O número total de trabalhadores e pessoas sindicalizadas era de 13 milhões, né, em 2017. A arrecadação total do mês sindical era de 3,64 bilhões de reais, né? Vão guardando esses números e esses percentuais que vocês vão notar a diferença com o próximo slide. Então, assim, o setor na época, antes da reforma, que tinha maior participação de sindicalização proporcional à categoria era o dos servidores públicos, 23%, quase 24% de todo servidor público era filiado à categoria. Haviam 17 mil sindicatos, mais ou menos, cadastrados no Ministério Público do Trabalho. Esse número não mudou muito, tá ainda beirando esse número de 17 mil. E o número de sindicalização, embora ele apresentasse uma queda desde 2014, ele tinha uma média de... Ele ainda estava num número alto, salvo engano, era de mais ou menos 800 pedidos de filiação no Ministério... Não, desculpa, não. Cerca de 800 pedidos era no Ministério do Trabalho, de entidades querendo se
legitimarem como sindicatos, tá? Antes da reforma era mais ou menos essa média. A indústria tinha mais ou menos 17% dos seus trabalhadores filiados e os sindicatos haviam gerado mais ou menos 9.500 postos de trabalho novos até 2017. Então, pode passar, por favor. Então, aí veio a reforma trabalhista. Quais foram os impactos imediatos dentro disso que a gente falou, por exemplo? Pode passar, por favor, e pode deixar isso, pode deixar irem todos. Isso, obrigado. Todas essas aí eu estou colocando na frente a fonte, doutor Marley, para vocês verem que são de jornais conhecidos. Então, assim, são realmente fontes seguras de um panorama interessante, né? A contribuição parou de ser compulsória, ou seja, eu não sou mais obrigado, eu vou contribuir para a categoria se eu quiser. As negociações coletivas, elas não têm mais que contar necessariamente com o sindicato. Isso foi até tema de judicializações múltiplas, em múltiplos sentidos. É um tema que eu, inclusive, gosto muito de falar e, se eu tiver oportunidade e for necessário, numa próxima, a gente pode tratar melhor, mas aqui eu não vou abordar, só vou dizer que isso existe. Caiu aí, pelo que vocês viram, mais ou menos 3 milhões de sindicalizados a menos, de 2017 a 2022. A arrecadação caiu quase 98%, né? De 3,64 bilhões, ela foi para 65 milhões de reais em 2021. Agora, se antes o setor que tinha proporcionalmente mais filiados era o do servidor público, agora é do trabalhador rural, com 19,4% dos membros. Os pedidos de criação para afiliados, para criação de sindicatos, como eu falei, caíram aí de 755 média para 200 média ano. O Brasil perdeu mais de 20% dos sindicalizados e a contribuição sindical para sindicatos patronais caiu mais de 94,5%. Então, por que a gente trouxe todos esses elementos? É para fazer uma conclusão que ela já é óbvia, mas que ela é importante de ser feita, que é o seguinte: o mundo, o panorama do direito sindical, o panorama da oferta de serviços feito pelo Sindicato das Indústrias, pela Federação das Indústrias, pelo Sindicato dos Engenheiros, pelo Sindicato do Comércio, pelo Sindicato de qualquer outra categoria econômica, ele mudou. Ele foi muito impactado pela reforma trabalhista. E aquela garantia, vamos dizer, de um financiamento indireto, que era uma obrigação, o poder público obrigando o trabalhador ou o membro da categoria a contribuir, ela parou de existir e ali em 5 anos ela implodiu o sistema antigo, ela alterou significativamente as margens e aquilo tudo que se conhecia. E aí vai chegar, pode passar para o próximo slide, por favor. Vai chegar nesse primeiro checklist que eu trouxe, exemplificativo de muitas coisas que a gente pode ver. Eu até quero depois, se for possível, se vocês quiserem apresentar outros desafios mais significativos, mas eu peguei um apanhado geral, não só em relação aos industriários, a todas as categorias econômicas, dos principais desafios. Pode passar, por favor. Então, vamos lá. A gente viu que em 5 anos uma arrecadação total que era de 3,64 bilhões de reais foi para 65 milhões de reais. Então, assim, como você consegue ofertar, como você consegue trabalhar, como você consegue ser relevante se você não tem capital, se você não tem dinheiro para investir, se você não tem uma estrutura mínima, a estrutura mínima tem um custo. Então, assim, um desafio básico que talvez antes as entidades associativas sindicais não tivessem e hoje em dia elas têm é monetarizar. Ela tem que ter uma reserva, ou tem que ter um giro mensal ali suficiente para ela conseguir manter a prestação do serviço. Vamos pegar o exemplo, a própria FIEG. Olha o colosso que é a representatividade, a importância, todos os tentáculos e toda até mesmo a influência que uma federação bem organizada e com boa administração como a FIEG, ela tem no campo não só estadual, até mesmo nacional, né? Então, assim, é fator primordial e tem que ser mesmo muito bem direcionado
essa busca por monetização. Isso não significa ser pelego, não significa, no caso também, trair as bases ou trair as bandeiras da categoria em prol do capital. Significa muito mais se organizar de uma maneira que garanta aí, esse capital mínimo para continuar relevante. Outro ponto muito importante, esse, doutor Marla, a gente acompanhou bastante de perto nessas atuações profissionais. Existem duas dificuldades muito grandes das entidades sindicais e associativas de uma maneira geral. A primeira é ela comunicar com as próprias bases. Às vezes ela está fazendo um trabalho muito legal, às vezes ela está fazendo um trabalho muito relevante, ou às vezes ela está precisando de engajamento da categoria para alguma coisa relevante, e às vezes ela não consegue porque ela não sabe se comunicar com as suas bases, ela não sabe engajar a sua base, ela não sabe fazer a sua base ficar ciente e começar a andar junto com a direção. Uma outra coisa tão importante quanto, e ela quase sempre ela é subjugada, é o seguinte: muitas vezes eu sou advogado, resolveu a situação para o advogado, eu não vou levar em conta qual que é o contexto nacional, eu não vou levar em conta qual que é o contexto do Estado, eu não vou levar em conta qual que é o contexto do meu Estado, do meu mercado. Se resolveu para mim está ótimo. Isso é uma situação que a curto prazo dá um certo alívio, dá uma certa repercussão boa, mas com o tempo isso vai criando uma antipatia muito grande na opinião pública em geral. E aí você pode dizer, mas isso não influencia muito. No caso da indústria, influencia na visão distorcida, muitas vezes, do Poder Judiciário, quando vai analisar, de colocar o trabalhador como um coitado, o trabalhador como alguém que não sabe escolher, não sabe o que está fazendo. Isso parte de um pressuposto de muitos anos de seguinte: olha, teve exploração, olha, teve assim, teve um capital acima do valor humano. Por que isso? Foi uma comunicação, talvez, não digo mal feita, mas incompleta, ou uma formação de opinião que foi sendo feita ao longo do tempo pela opinião pública que acabou sendo deixada passar. Isso impacta diretamente. Então, assim, isso não é uma coisa supérflua, não. É um requisito importantíssimo. Outra coisa importante, sempre que tiver havendo discussão que interfere na vida daquela categoria, é fundamental a entidade sindical dela participar dessas discussões. Então, manter esses espaços, né, que já foram conquistados e cavar alguns outros que, porventura, não existam, eles são muito importantes para garantir essa relevância da categoria. É um desafio muito grande você conseguir estar nos grupos que tomam conta ou que tomam decisões que vão impactar aquela categoria, né? E aí tem um fator correlacionado que não basta eu participar dessas discussões ou participar dos grupos porque foi imposto, né? É muito importante que essa minha participação faça diferença na vida da minha categoria. Isso geralmente é obtido mediante resultado, e o resultado geralmente ele é obtido com um trabalho diário, com um trabalho concreto. Não tem resultado de uma entidade que não conhece as demandas da sua categoria. A FIEG só tem a relevância dela, por exemplo, porque ela conhece muito bem o que o industriário pensa, ela conhece muito bem qual que é o mercado quais são os mercados que ela está exposta, ela conhece muito bem a realidade do Brasil, a realidade parlamentar, ela tem uma visão holística suficiente para ter um senso crítico completo, e aí ela se legitima como um agente que vai fazer a diferença e que torna-se fundamental naquele mercado e naquele segmento. E aí, para isso, fica até também esse último ponto que eu coloquei exemplificativo, que é isso: olha, quando está sendo discutida alguma coisa, principalmente em âmbito de parlamento, judiciário, dos órgãos públicos, da coisa pública, é fundamental que os organismos sindicais ele tenham a sua representatividade. Isso é feito de N formas, mas assim, o importante é a opinião, os pontos de vista, os posicionamentos têm que ser levados em conta. Para isso, tem que haver uma organização. Pode passar, por favor, Alisson? Que eu já estou caminhando para finalizar. E a gente indica assim, tá bom, são esses os desafios, quais são os possíveis bons caminhos para se seguir para tentar se atingir esses caminhos, né? E aí vem
vem aí novamente alguns exemplos de bons caminhos que possam ser tomados. Seguinte, ficou um erro de grafismo, desculpa. Gente, quem consegue se manter relevante, consegue se manter a categoria satisfeita, engajada e filiada e confiando na entidade é aquele que apresenta resultado. Sem resultado concreto, sem mudar o bolso ou mudar a vida de alguma forma de quem você representa, com o tempo a tendência é perder engajamento, perder filiado e perder relevância. A outra coisa que eu falei em relação, se a comunicação é um problema, ter uma boa comunicação, saber expor para a categoria aquilo que se faz e que se fez, saber falar também com a opinião pública, saber ler o momento do país, ler o momento do Estado, quando for se manifestar, sempre ter esse cuidado, é muito importante também, e é uma forma que eu vejo boa de se manter relevante sem ficar com a pecha ou a aparência de estar sendo insensível para a realidade que o cerca. Em muitos campos, a indústria, por exemplo, e o próprio trabalhador da indústria está muito melhor que o trabalhador de maneira geral. O Dr. Marley, mesmo volta e meia nas manifestações que a gente acompanha nas reuniões, a gente comenta sobre isso, a gente vê ele comentando. A realidade nacional muitas vezes não é a da indústria, mas ainda assim, provavelmente o trabalhador da indústria vai se sentir não reconhecido. Então, o próprio trabalhador da indústria tinha que ter esse cuidado de, olha, talvez não está do jeito que eu queria, mas como é que está a realidade nacional? É muito importante ter esse senso crítico, esse discernimento, essa visão holística, né? Como eu disse aquela outra vez, é participar de todas as discussões relacionadas que vão impactar aquela categoria fundamental, ter os representantes, como eu falei, quando as discussões são principalmente em arenas públicas, muitas vezes elas estão sujeitas a lobby. Eu estou falando de um lobby legítimo e legal, tá, gente? Mas ela está sujeita a lobby, ela está sujeita a movimentações e tudo mais. Então, quando se tem uma abertura muito boa com o parlamento, com parlamentares, com a autoridade de maneira geral, e quando principalmente se tem, talvez, parlamentares eleitos em razão da situação deles, com apoio expresso da indústria e tal, isso acaba ajudando, nesse caso, a resolver ou a mitigar alguns possíveis problemas. E, por fim, eu acho fundamental ter uma estrutura jurídica, né? A estrutura jurídica, a gente, aqui no Brasil, até, Dr. Marley, na nossa última reunião, até comentei sobre isso, embora eu seja advogado, eu sou, de certa forma, um pouco crítico com o grau de judicialização de algumas coisas. Eu acho que a gente tem uma tendência exagerada de judicializar, mas isso, e quando a gente fala advocacia, fala meio jurídico, quase sempre a pessoa associa com contencioso, com ação judicial, e assim, quando eu falo um braço jurídico permanente, é muito além disso. Como eu disse, talvez o trabalho preventivo, consultivo, ele é mais importante que o contencioso nesse contexto, porque se não tiver uma prevenção bem feita, se não tiver uma roupagem adequada, se aquele direito, se aquela situação não tiver sido lidada da maneira correta, lá na frente, se for judicializar, vai ser muito difícil reverter. Então, é um trabalho talvez mais barato, e se ele for incentivado, e se ele for realmente estruturado, ele, inclusive, também é mais efetivo. E aí, por fim, eu já vou passar para o último slide e já vou responder as perguntas, inclusive parece que o Dr. Marcel já fez, né? Agradeço muito a participação. Pode passar, por favor? Aí são os links dessas notícias, desses dados que eu trouxe, tá, gente? Para não falar que ficou a esmo. Quem quiser depois, se tiver curiosidade, a gente passa, sem problema nenhum. Mas são aí alguns links das notícias. Pode passar, por favor. Pode passar também. Esses aí são os meus contatos. Como eu disse também, não quis, achei ótimo o que a doutora Amanda fez, foi muito sucinto, eu tentei ser sucinto também. O tema é muito amplo, o tema ele tem, de certa forma, ele é um pouco, de certa forma, também meio empírico, ele é um pouco também meio teórico, mas eu quis trazer a parte teórica porque eu acho que depois do que a doutora Amanda falou, eu acho que fica ainda mais claro que alguns exemplos dos efeitos práticos desse fim da contribuição no dia a dia da advocacia trabalhista, no dia a dia das nossas relações de trabalho. E agora eu fico à disposição e agradeço muito aí o espaço
para responder, para conversar, para trocar ideias aí sobre o que quer que seja. Arthur, muito obrigado pela apresentação. Acho que trouxe luz a muitas questões que a gente, às vezes, tem até dificuldade de tratar, né? E vou deixar aqui à vontade para os nossos conselheiros e convidados fazer as suas manifestações. O Marçal quer reforçar a sua pergunta, hein, Marçal? Obrigado, presidente Marley. Doutor Arthur, eu sou executivo de um sindicato muito pequeno, nós temos 22 associados, no estado todo existem 29 indústrias, 7 dessas indústrias a gente não conseguiu realmente associação, nem com valor simbólico, né? Realmente não tem interesse. O meu sonho era ter 100%, mas tudo bem, 22 de 29 está bom. Eu sempre tive uma dúvida muito grande da atuação minha dentro do Sindifar como executivo. Eu devo ou não estar divulgando as ações do Sindifar dentro das suas várias esferas? Eu devo estar extrapolando essas divulgações, essas comunicações para além dos associados, ou seja, dentro da comunidade, dentro da federação, dentro de entidades e etc. O que o senhor acha disso? Da gente se manter ali fiel, firme, comunicando só com os associados, ou extrapolar o que muitas vezes não interessa para ninguém, né? Porque sindicato ele é muito setorial. Essa é a minha pergunta para o senhor. Doutor Marçal, obrigado, que pergunta boa e obrigado por confiar em mim para falar disso, porque esse é um tema assim muito complexo. E o direito é assim, o direito grande profissional. Obrigado. O direito e as coisas em geral, doutor Marçal, eles são feitos de ponto de vista, né? O que eu vou te dizer não quer dizer que é a verdade. A minha verdade é aquilo que a minha experiência permitiu concluir até agora, em 12 anos de advocacia. Eu acho, doutor Marçal, que tem assuntos que têm que ser, sim, levados a conhecimento da comunidade, da opinião pública. Igual eu falei, principalmente, porque assim, qual que é a grande dificuldade quando a categoria é vista ilhada? Por exemplo, às vezes vocês estão pleiteando alguma coisa que é cara para a sua categoria, e aí não tem como o senhor, enquanto dirigente, líder sindical, deixar de ir atrás disso, mas às vezes isso está sendo muito mal visto pela opinião pública. Poxa, como é que ele vai procurar diminuir o salário, exemplo, né? Diminuir o salário de alguém que está com Covid, nossa, como é que ele vai fazer isso? Que insensibilidade. E aí, saber comunicar com a opinião pública sobre os porquês, quando tiver porquê, né? Quando tiver uma justificativa boa, saber o momento disso ser levado para a coletividade, e saber os momentos disso ficar intramuros é muito importante. Como é que eu vou saber? Isso é um trabalho muito artesanal. Isso é aquela coisa de uma atuação realmente personalizada. Mas sem isso que eu vou falar para o senhor, doutor Marcelo, não tem como se fazer. Estratégia. Para tudo se tem que ter uma estratégia. Quando vai se chegar, tá bom, ou categoria, o senhor está de parabéns, inclusive, porque 22 dos 29 não é qualquer segmento que consegue. Categoria, ou meus 22, qual que é a nossa principal bandeira nessa nossa gestão, nesses 2, 3, 4 anos de gestão? O que vai impactar, vai fazer a diferença para a nossa categoria que vocês acham? Vamos chegar no senso comum? Vamos. Ah, doutor Marçal, chegamos no senso comum que a gente tem que ir atrás disso. Tá bom. Agora vamos estruturar. Primeiro, juridicamente, como a gente vai atrás disso, de que forma a gente vai, se a gente vai via judicial, se a gente vai via negocial, se a gente vai às duas, começa com uma e depois vai para outra. Enfim, como eu vou obter isso? E aí vem o segundo ponto. Se eu obtiver, ou até quando eu obtiver, se isso vai repercutir negativamente na mídia, isso pode ser usado contra a gente, isso pode fazer a gente ser malquisto? Pode, tem um potencial danoso para a categoria. Tá bom, como a gente vai trabalhar? Aí, provavelmente, às vezes não tem setor de comunicação, tá, doutor Marcelo? Às vezes não tem setor jurídico, mas uma pessoa bem intencionada, às vezes, já basta para clarear essa situação.
como é que eu vou fazer essa informação chegar? Ou será que é interessante essa informação chegar antes para a opinião pública? Ou será que é melhor ela chegar só depois que o projeto já for aprovado? Porque tem coisa, doutor Marcelo, que infelizmente, mesmo se chegar, mesmo se for legal, se for um direito de vocês, pode causar impacto ruim. Então, qual que é o jeito de eu mitigar esse impacto ruim? Às vezes isso vai chegar lá na mídia só na hora que realmente for aprovado, porque aí já está aprovado, vai dar aquele desgaste de 30 dias, mas depois ele vai passar e ele já foi conquistado. Se isso vazar antes, vai dar uma sangria, às vezes, de 1, 2 anos de negociação. Então, assim, o que vai vazar, o que não vai vazar? Para não vazar, que medidas que eu preciso tomar junto à minha categoria, como é que eu tenho que comunicar com a minha categoria para ela entender a importância de que isso não vaze, entendeu? Por isso que eu digo que é uma coisa mais artesanal, mas ela tem uma linha mestre. A linha mestre é, sim, estratégia. Para ter estratégia, você precisa saber o que quer, como quer, e tem que entender muito bem o que isso que eu estou querendo significa naquele meu mercado e significa também perante a opinião pública. Tendo esses elementos, eu acho que você consegue bem direcionar, mensurar essas coisas. Se é agora, se é depois, se avisa, se não avisa, se fala com as bases, se não fala, se fala com todo mundo, se só cria um grupo para falar, etc, etc. Muito obrigado, doutor Arthur. Excelente. Muito obrigado. Doutora Amanda? Então, presidente, meu companheiro falou, né, sobre meu companheiro, não, meu parceiro, falou sobre essa questão de comunicação às bases, né? Eu penso que nós sofremos é uma questão cultural. O brasileiro, ele só aglomera na necessidade mesmo. A gente vê isso, não sei se vocês moram em condomínio, eu moro em um condomínio, a reunião ontem foi vazia para discutir aspectos importantes da nossa próxima gestão, para eleger o síndico. Estão convocando uma nova assembleia para poder eleger o nosso síndico. Meu patrimônio de uma vida está lá. Por que eu não participei dessa assembleia? Né? Então, às vezes você é o locatário, você não tem interesse, mas nós temos um grande vazio de proprietários. E se isso acontece no condomínio, imagine em sindicato, né? E nós temos uma mácula, sindicato, a expressão sindicato. Poucas pessoas entendem o que é sindicato patronal, sindicato dos trabalhadores. Eu recebo muitas ligações no Sinduscom de trabalhadores que não conseguem falar, às vezes, no sindicato dele, ou então porque o Sinduscom é um nome mais fácil de lembrar e está mais na memória dos trabalhadores, ou talvez porque em algum momento no passado a gente se fez presente. Fato é que meu público-alvo mesmo, minhas construtoras, de fato eu tenho uma dificuldade de acesso ainda quando eu tinha um departamento com 5 jornalistas. A questão estratégica, doutor Marçal, eu penso que ela está muito ligada também à sua formação dentro de um executivo de um sindicato. O que nós temos no patronal, né, doutor Arthur, que a gente vê? Uma rotatividade muito grande de diretorias. Se você chegar aqui no Sinduscom, e eu convido vocês para conhecerem a nossa sede, que está aqui há 30 anos, né? Nós temos uma galeria de presidentes, linda galeria, desde 1948. Lá no Sindicato dos Trabalhadores tem a galeria com 3 presidentes. Então, o que acontece lá que não acontece aqui? Eles se formaram, eles entendem, eles têm um histórico. Eu sou uma peça de um sindicato que tem um histórico aqui de 17 anos. Tudo relativo à negociação, talvez minha memória não vai me faltar, né? Os registros que eu fiz. Mas o meu diretor hoje, que está à frente da negociação, eu preciso treiná-lo, isso porque eu tenho essa condição, mas amanhã eu não estou aqui, quem vai treinar o próximo? Então, nós temos que ter uma formação de dirigentes, é importante, o segmento precisa entender isso, todos os segmentos, porque eles estão formados. E eu não estou colocando a situação como se nós estivéssemos de um lado e os trabalhadores de outro, não é isso, está todo mundo no mesmo barco. Acontece que quando se trata de defesa de interesses coletivos, nós ficamos um passo atrás, porque somos dinâmicos, né? Nós não somos remunerados para estar na condição de diretivo de sindicato, de executivo de sindicato. O presidente não é remunerado, os diretores é um trabalho voluntário e, como tal, depende da disponibilidade. Momentos de crise é difícil a gente gerir, e olha que nós tínhamos um departamento grande,
Porque, às vezes, quando a gente ficava assim, alguma coisa vazava, como o doutor Arthur falou, e a gente tinha que conter, né? E é importante se fazer presente, mesmo no momento de crise. Quando você se faz ausente, eu penso que a situação piora, a imagem fica pior. E aí, aquela questão de sindicato, a sua empresa, o seu representado pensa, aquele sindicato não me representa. No momento desse, ninguém falou, ninguém deu resposta. Então, o nosso desafio enquanto patronal é muito grande. E eu queria só saber, doutor Arthur, para concluir essa fala minha, doutor Arthur, se você acha que é possível, nesse próximo cenário aí político, que essas contribuições, de algum modo, elas retornem a serem compulsórias. Em algum momento aí do futuro, será? Coisa boa, pessoal, só com pergunta boa. Da doutora eu não esperava diferente, né? Na verdade, ninguém. Doutora, assim, não deixa de ser, né, um exercício de futurologia. Mas, sendo muito sincero, talvez eu seja um eterno otimista, mas eu acho que não tem um ambiente ainda, pelo menos hoje, não teria um ambiente político, mesmo dependendo de quem for eleito, para fazer essa mudança brusca, para retomar. Porque já tinha uns indicadores, tem até lá naquele material, alguns indicadores já estavam mostrando que já estava havendo um esgotamento desse modelo. Já tinha entro de novo nessa coisa da opinião pública. Já tinha uma opinião pública muito ferrenha em relação à compulsoriedade e já tinha uma pecha que também, talvez possa até ser injusto, com certeza o aqui para o pessoal da FIEG, de alguns outros locais do Sinduscom, mas assim, foi impregnando com isso essa pecha muito forte que o sindicalista quer dinheiro, que isso, né, que não está preocupado com o bem-estar do trabalhador, está preocupado só com o capital. E assim, eu acho que eles tiveram, que a gente, de maneira geral, o meio sindical teve uma oportunidade de ouro de mostrar que não era isso, e para mim falhou miseravelmente nisso. Eu acho que a maioria dos que eu vi aí atuando foi esperneando, querendo manter a contribuição de toda forma, querendo impor via uma assembleia sei lá, de 100 iluminados, de 5% da categoria, para querer obrigar todo o resto a pagar. Isso bateu essa. Tá, Arthur, caiu a sua internet? Alisson, você tem alguma informação aí? Não, deve ter sido no computador dele mesmo. Pessoal, estão me ouvindo? Estão me Agora ouvindo? sim. Você sumiu um pouco. Desculpa. Aí. Agora Pois voltou. Vocês me ouviram até aonde? Enfim, eu vou retomar o raciocínio, porque é difícil entender onde estava, né? Mas, assim, o que eu estava falando era... Então, assim, eu acho que, inclusive, as categorias tiveram um excelente momento para mostrar que não era isso, que não era a busca pelo capital, que não era simplesmente a arrecadação, que era muito além disso, e perderam a oportunidade na época. Chegaram ao ponto, igual eu falei, de desrespeitar a decisão da justiça e lei para tentar impor essa manutenção. Então, por causa disso, a não ser que tenha uma mudança muito brusca também de parlamento, né? Além do governante federal, além de uma mudança muito brusca de perfil de parlamento, eu acredito que, talvez sendo otimista, mas acho que a contribuição ser compulsória de novo, não. Eles podem inventar algum tipo de ardil para amenizar esses efeitos financeiros que realmente foram relevantes, mas não acredito que vão voltar, não, pelo menos nesse panorama atual. Então, também quero fazer uma consideração, doutor Arthur. O que aconteceu com os sindicatos foi uma autofagia, né? Porque os sindicatos eles perderam representatividade, eles perderam o contato com seus associados, no caso dos trabalhadores, com muito mais intensidade. Eles se acomodaram, né? Tinha uma receita ali física garantida, né? Sem precisar de mostrar serviço para a sua base, né? E, então, eles faziam, claro, aquele básico ali da convenção coletiva, mas a atuação política era muito mais voltada à cabeça do presidente. Não era o que os trabalhadores queriam, estavam pensando. É o que a diretoria do sindicato ali estava imaginando. No caso dos patronais, as empresas já não pagavam, a grande maioria das empresas já não pagavam imposto sindical. Não pagavam, entendeu? Então, a receita do sindicato patronal sempre foi irrisória. Eu não sei, algumas
algumas poucas exceções. Mas o que eu quero dizer também é que a gente vê algumas associações setoriais muito fortes e que as empresas, no caso, falando das empresas, elas querem ir lá e se associar, porque vê resultado aquela associação. Ela tem foco, né? O sindicato é uma coisa também meio dispersa, né? Atua em muitas fontes, com muitos objetivos, entendeu? Então perde um pouco a sua vitalidade, a sua capacidade de atuar. Então, essas associações, existem associações nacionais que ela tem mais acesso, por exemplo, ao ministro da Educação do que o presidente da CNI, né? Que é a Confederação Nacional da Indústria. Então, ela não precisa do sindicato, não precisa da federação, não precisa da confederação, que eles têm poder para poder ir lá negociar diretamente no Congresso, no Poder Executivo, até no Poder Judiciário, tem acesso lá nos tribunais federais, entendeu? Então, isso acaba inibindo um pouco essa ação dos sindicatos. Agora, eu acho que não volta, sabe? Essa questão não volta, porque, no caso dos trabalhadores, eles não querem pagar um dia de trabalho para o seu sindicato. Então, eu acho que não é justo, né, a sociedade impor isso para eles, dizer, não, você vai pagar, mesmo que você não quer. A gente já paga coisa demais sem querer, né? Mas isso aí eu acho que a gente não deve impor isso, e eu estou falando isso também no caso do sindicato patronal. Eu sou presidente do sindicato também, que perdeu muita receita. Então, eu acho que a gente tem que, buscar alternativas para ser atraente, no meu caso, para as empresas, para que a empresa vá lá e participe e resolva se contribuir com isso, entendeu? A gente tem que achar outras formas de ação, né? E que represente, de fato, o interesse do trabalhador e da empresa. E quando o sindicato, ou de federação e confederação, existem alguns conflitos, sabe? Até entre as empresas associadas ali, ou ligadas àquela entidade. Tem ações da CNI que elas vão contra interesses das indústrias de Goiás e vão contra as microempresas, as microindústrias, entendeu? De repente, para ela defender a microindústria, ela vai ter que penalizar um pouco a grande indústria, entendeu? Então, existe até conflitos dentro de entidades tão amplas como essas, né? Então, eu acho que nós vamos precisar de redesenhar, né, esses sindicatos para se adequar à nova realidade, um novo mundo do trabalho, né, em que as mudanças foram muito profundas, né? A gente está vendo... não adianta a gente querer impor por lei, e a doutora Amanda falou en passant sobre isso, né? Impor salário na lei. Não dá, não adianta. Agora foi aprovado lá no Congresso Nacional, o presidente sancionou o piso para enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliar de enfermagem. Os hospitais não dão conta de pagar. Se o hospital pagar, ele vai ter que cobrar isso de alguém. Aí o plano de saúde não dá conta de pagar, porque o associado do plano de saúde, o usuário, não tem condição de ver aumentada a mensalidade que ele paga. Nesses últimos anos, foram muitas pessoas, milhões de brasileiros, que deixaram o plano de saúde, que abandonaram o plano de saúde porque não conseguiam pagar. Se a gente falar que vai aumentar mais, isso aí vai tirar muita gente dos planos de saúde para levar para o SUS, que aí é um atendimento muito mais precário. Entendeu? Então, a gente não adianta querer, pela lei, né, querer intervir no mercado dessa forma, né? Eu acho que são profissões... Um adendo à sua fala com relação a essa questão desse piso, que de fato não deve ser tratado em lei. Tem 20 dias a aprovação, eu advogo para uma associação de saúde. Já foram 6 demissões. 6. Por quê? Não quer aquele passivo, né? Então veio a lei, pegamos técnicos, pegamos os auxiliares e dispensamos. Vai diminuir a prestação de serviço, não vai ter passivo por enquanto. Eu achei até que foi um pouco muito rápida a tomada de decisão da diretoria, mas o desemprego está aí. O piso salarial legal, ele culmina em desemprego imediatamente, né? Então, a gente vê que não é o caminho. E acaba
tangenciado por aquilo que eu falei também, se vocês me permitem, doutora Amanda e doutor Marley, que é, igual eu falei, às vezes a categoria dos enfermeiros se vendo como uma ilha, nossa, que legal, aumenta, é merecido, a gente merece. Como é que está o país? Está em época da Covid ou não está? Como é que está o gasto fiscal? Como é que está o ramo da saúde? Como é que está o plano de saúde? Não ter essa visão holística, isso sempre, igual eu falei, isso é um ciclo. A gente pega, é bom quando tem exemplos assim, porque dentro do exemplo você aplica a teoria na prática, né? Essa é a teoria aplicada na prática. Se você ficar se vendo só como uma ilha, se você não vê, não mensurar o risco, tudo que aquilo vai impactar, vai acontecer isso. Não existe almoço grátis, né, doutor Marli? Se vai aumentar por lei, de algum lugar vai ter que sair o recurso. Ou vai vir inflação. De qualquer jeito, vai ser ruim. Então, assim, eu só para falar que eu concordo com tudo que você falou, que vocês falaram. Só quero concluir o seguinte, eu acho justo que enfermeiro, que técnico de enfermagem ganhe mais, porque o trabalho deles é nobre, muito importante. Mas isso tem que caber no bolso da sociedade. Hoje, a Santa Casa de Misericórdia, elas são tudo falidas. Olha quem chega lá e impõe mais um custo desse para elas, vão fechar as portas, né? Isso vai deixar uma parcela importante da população sem atendimento. Então, são coisas que, quer dizer, acho que falta, né, uma certa compromisso do Congresso de não ser só populista, de fazer uma ação que vai, assim, encantar alguma parcela da população, mas que vai ser negativo para o conjunto, né? Nós estamos estendendo muito aqui, vou passar para o Marçal, que está aí. Eu queria fazer uma consideração muito rápida sobre a questão do sindicalismo. Eu sou executivo do Sindifargo já tem 10 anos. Então, assim, o conhecimento é muito grande, muito, muito grande. O relacionamento é enorme, né? Conheço todos os empresários, né? E alguns CEOs, que são grandes corporações, trocam, alguns diretores que trocam, a gente conhece, quando tem um novo, a gente procura se inteirar. Mas uma coisa importante que todo sindicalista, que todo presidente de sindicato saiba, o empresário brasileiro, ele tem um péssimo hábito de não procurar saber o que é feito com o imposto que ele paga. Quando era compulsório, ele fazia questão de pagar dia 31 de janeiro, o patronal, não ia atrás, não queria saber o que era feito, paguei meu imposto, tenho minha certidão negativa, estou tranquilo. Do momento que acabou o compulsório e que grupos de empresários decidiram manter seu sindicato porque acha que ele é importante, ele passou a pôr a mão no bolso. E bolso de empresário hoje está cheio de escorpião. Está muito difícil que ele ponha a mão no bolso, porque, na verdade, lá tem poucas moedas, né? Então, hoje, como ele põe a mão no bolso e paga, ele quer automaticamente saber o que é feito com o dinheiro que ele pagou. É como se ele comprasse um serviço e ele quer o serviço entregue. Então, o que precisa que os presidentes de sindicato patronal entendam, né, é que houve uma mudança de cultura de concepção de pagamento para sindicato. A mudança foi radical. Se antes ninguém estava preocupado em fazer entregas, hoje só recebe dinheiro de patrões, de empresários, os sindicatos que têm capacidade de fazer entrega. Porque o empresário ele é muito inteligente. Se eu estou pagando por um serviço, você vai ter que me entregar o serviço. Essa é uma consideração. Outra consideração que eu acho importante fazer é sobre a nossa CNI. A CNI, há alguns anos, inteligentemente, ela está abraçando as grandes associações. Hoje, dentro da CNI, você tem todas as grandes associações do Brasil, né? E a associação, de uma maneira direta ou indireta, ela não leva dinheiro para a CNI. Quem leva dinheiro para a CNI é o Sistema S. E o Sistema S pressupõe uma base que são os sindicatos. Então, já reclamei muito na CNI, já reclamei para presidente, para vice-presidente, para a federação, sobre a importância que a CNI está dando às associações. Por exemplo,
contar coisas para vocês. Eu tive reuniões dentro da CNI com vários sindicatos do Brasil, do nosso setor farmacêutico, indústria farmacêutica, e com a associação. Vai todo mundo para a reunião quando você tem um pleito no parlamento, né? Seja um pleito existente ou seja um proativo que você quer criar e ter um parlamentar para entrar com o seu pleito. A CNI tem o seguinte princípio: eu só vou agir se houver consenso dentro da reunião. E aí você leva um bando de sindicatos do Brasil inteiro, leva associações, e se um não concorda, a CNI abandona o projeto totalmente. E o que é pior, se todos os sindicatos concordam e uma associação não concorda, ela abandona também. Então, é muito lamentável, Marley, o que está acontecendo a nível de confederações. Porque eles têm consciência, eles sabem do nosso grande enfraquecimento, do fechamento de milhares, eles têm empreendido poucas ações para nos fortificar, tá? Ao contrário do presidente Sandro, que tem essa luta imensa, forte, robusta para manter os sindicatos abertos. Então, o que eu estou percebendo, gente, como você disse, doutora Amanda, é o fortalecimento extraordinário das associações. É impressionante a força que eles têm, Mário. E você tem toda a razão. Eu tenho presenciado dentro do nosso parlamento ações de associações 100% independente de federações e confederações, com poder extraordinário, né? Ou seja, a gente não para de perder poder dentro do sindicato patronal. Não foi só o compulsório que nós perdemos. Não foi só associados que nós perdemos. Nós estamos perdendo proatividade e poder. Então, assim, eu estou vendo que lá na frente, doutora Amanda, doutor Arthur, Marley, é que esse movimento sindical ele vai ficar sem sentido. Desculpa, mas esse é o meu pensamento, e é um pensamento muito ruim, né? Que eu não gostaria de ter, mas é a realidade que está acontecendo, tá? Agora, o pior é a CLT. O pior de tudo foi Getúlio Vargas. Quando ele copiou a nossa CLT lá do Mussolini, né, ele colocou vantagens extraordinárias para o trabalhador, para o sindicato do trabalho, estabilidade, recolhimento de FGTS, aquele monte de coisa. O cara pode se afastar do trabalho para poder trabalhar para o sindicato, brigar por todo mundo. E o patronal, eu sempre digo isso, doutora Armanda, doutor Arthur, vocês podem fazer essa análise jurídica. O patronal, o que ele fez? Tem que ser o empresário. Gente, pelo amor de Deus, né? Você vai pegar o Marley, que tem empresa, esse manicômio tributário, essa luta que é, e falar para o Marley, você vai largar a sua empresa X horas por mês, por ano, para você trabalhar para todos os seus concorrentes, fortificar os seus concorrentes, defendê-los, botar a cara a tapa por eles, e você não vai ganhar nada. Então, o modelo sindical estabelecido no Brasil é para realmente acabar com o patronal. Isso é um pensamento que eu tenho, eu vivo falando isso, né? E a gente tem que pensar em como resolver essa situação, tá? Mas o assunto é complexo, né? E a gente pode até, numa outra oportunidade, voltar a tratá-lo aí com o Arthur, que é um especialista da área, mas é que nós tínhamos previsto a nossa reunião até às 17h30 e a gente já avançou um pouco. Então, se eu vou pedir a permissão dos nossos amigos e conselheiros aí para poder encerrar a nossa reunião. Quero só deixar a doutora Amanda e o Arthur à vontade, se quiser fazer alguma outra consideração, para que a gente possa encerrar.
Meraz dando, doutora Amanda, se você quiser falar, fica à vontade, estou com a palavra. Sem nenhuma consideração, não, presidente, só agradecer o espaço, o compartilhamento do conhecimento, a gente só tem a ganhar, embora, de fato, as informações são muito dinâmicas. Compartilho a visão do doutor Marçal com relação a esse sindicato patronal, por isso que eu entendo que o desafio também é de formação dessas novas lideranças que chegam nos sindicatos patronais. Eu acho que a gente só diverge um pouquinho, doutor Marçal, com relação à existência do sindicato e do sistema todo, né, sindical brasileiro. Eu acho que conosco, sem nosco, apesar de nosco, esse sistema ele ainda vai um pouco mais, né, mas, enfim, eu digo que ainda há muito oportunismo, infelizmente, mas somos legítimos, estamos aqui representando e tentando fazer valer o que está lá na CLT, do que somos, que eu falo assim, independente, o sindicato de fato ele teria que focar a atividade dele, então se a gente não tivesse mais nada para fazer, a negociação coletiva é importante para o setor produtivo, e de fato, à medida que a gente vai dando mais força para os acordos, concordo também que as associações vão se fortificando, à medida que se o sindicato não atuar, a empresa vai fazer ali o acordo direto com esses trabalhadores que podem se formar numa associação, sim, né? Então, mas eu ainda acho que na legislação ainda vai prevalecer esse modelo de sindicalismo mais um tempo. Talvez a tendência natural das coisas, né, até por um mundo liberal que estamos lutando, seja essa mesmo. Mas eu ainda acho que permanece. Obrigada pelo espaço, é só isso mesmo. Um abraço a todos e boa tarde. Marli, muito obrigado pela oportunidade, um abraço a todos. Obrigado por me ouvir. Eu só quero também me despedir e agradecer muito aí a participação de todo mundo. Parabéns aí, doutora Amanda, pela exposição, foi ótima. Esse tema é um tema que eu amo, tem artigos aí múltiplos, se depois alguém quiser, com opiniões aí sobre todos esses aspectos que foram abordados. Talvez eu seja um eterno otimista mesmo, mas eu estou junto com a doutora Amanda. Eu acho que realmente está um momento ruim em vários aspectos, mas sempre que tem crise é oportunidade, né? E onde tem oportunismo, também é oportunidade. Se está tendo oportunista, é sinal que está ali um vácuo que pode ser bem ocupado. Pessoas se unindo com interesses em comum para medir ou para parear força que não existe de maneira natural, isso é completamente lícito, bem liberal, e acho que isso vai continuar existindo para sempre. Estou à disposição, seja para um café, seja nas mídias sociais, seja em outras reuniões aqui, para falar sobre as ações, para falar sobre os assuntos. A gente tem muitos temas, já falei uma vez aqui sobre unicidade sindical e defendi. Enfim, estou sempre à disposição dos amigos e agradeço muito a oportunidade. Bom, eu queria, então, agradecer aqui a Amanda e a doutora Amanda e o doutor Arthur aí, pelas disposições, pela participação na nossa reunião. Cumprimentar a doutora Laura, que chegou mais tarde na reunião, cumprimentar a Serjana, porque o Norton foi uma pessoa muito querida na federação, né? E ele deixou muitos amigos, e a gente transfere essa amizade agora para os filhos dele, né? Então, obrigado, doutora Serjana. Obrigado a todos aí, boa tarde, boa noite aí para vocês todos. Obrigado. Boa noite, obrigado.